Olá, você que está acompanhando Notícias Agrícolas, começamos mais um episódio do Hort Resenha Podcast. O espaço aqui do Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. E o tema de hoje vai ser a produção da banana, fruta em que o país é a quarta maior produtora do mundo. Para entender um pouquinho melhor esse cenário, entender os principais desafios, gargalos da produção brasileira da fruta, a gente recebe aqui o José Carlos de Mendonça, consultor, engenheiro agrônomo, e a Gloriele Nunes, especialista em desenvolvimento de mercado da Yara Brasil. Então, José Carlos, Gloriele, sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui no Hort Resenha Podcast. Obrigado, é um prazer também. Boa tarde, Guilherme. É um prazer também estar aqui com vocês hoje. Zé Carlos, começa, por favor, contando para a gente um pouquinho o atual cenário da produção de banana aqui no Brasil, qual que é a produção, a rentabilidade, qual que é o atual momento dessa cultura aqui no país. O Brasil, como você falou, é o quarto maior produtor de banana do Brasil, do mundo. E aqui na minha região, São Paulo, São Paulo é o maior produtor do Brasil, na faixa de uns 25%, 26%. A cultura da banana ela é muito importante porque o consumidor ele vai desde a classe D até a classe A. Embora a banana esteja com preço alto, mas é a fruta mais barata que tem no mercado. Então, é muito importante essa cultura. O Brasil, embora seja um grande produtor, a exportação nossa é mínima. Nós temos uma pequena exportação para o Mercosul, Uruguai e Argentina, e pouquíssima exportação lá do Nordeste para a Europa. A maior parte é consumida no nosso mercado interno. E se a gente pensar em termos de potencial produtivo, o que o Brasil consegue produzir está perto desse potencial? Ainda tem bastante espaço para crescimento? Como é que está esse olhar para a produtividade? Nos últimos anos, Guilherme, a banana vem ganhando novos locais de produção. Então, hoje, os maiores produtores são São Paulo, que é o Vale do Ribeira, tem a região significativa do norte de Santa Catarina, Minas Gerais, a região de Janaúba, Jaíba e depois do sul de Minas ali, em Delfinópolis, Bahia, né, Ceará, mas outras regiões, tipo Centro-Oeste, está tendo produtores individualizados, né? Então, a tendência da banana é expandir para todo o país. E aí, Gloriele, se a gente pensar nessa questão da produtividade, quais que são os pontos que o produtor precisa ficar atento para tentar elevar esse potencial de produção? Acho que um dos maiores desafios, não só, né, para todo produtor rural, né, mas do bananicultor, é equilibrar o custo de investimento com produtividade, né? Então tem que estar sempre atento a como está conversando o seu solo, a planta, né, o potencial produtivo da planta, como que o solo está, né, nutrir esse solo da maneira mais adequada possível, né, fazer as análises para ver como está a saúde desse solo, adubar de maneira adequada, né, o potencial produtivo está muito ligado à genética da planta, tem fatores que a gente consegue controlar e outros fatores que a gente não consegue controlar, como fatores ambientais, né, que é o clima, né, a gente consegue ajudar a planta com uns biofertilizantes para minimizar o estresse, mas o clima a gente não consegue controlar. E outros fatores que a gente consegue, seria o fator nutricional e fitossanitário, né? Fazer um bom controle nutricional, né? Uma boa adubação e um bom controle fitossanitário para minimizar os impactos, né? De doenças e pragas, né? Uma planta bem nutrida, uma planta saudável, ela vai expressar sempre o melhor potencial produtivo dela, né? Vai expressar em qualidade de fruto, né? E também produtividade. E como é que tem sido os avanços das indústrias nesse setor de produtos voltados para essa cultura? O pessoal tem investido em qualidade, né? Tá na preocupação constante em fornecer bons frutos. Isso também influencia no preço final, né, da banana. Tem investido também em controle fitossanitário, né, em controle de doenças e qualidade, né? O gosto, o Brix, elevar o Brix dessa fruta, né? Questão de pós-colheita também, né? Ter um bom fruto da pós-colheita, depois colhe, né? Tempo de prateleira. Tem se abrindo bastante os olhos para isso, né? O produtor tem se preocupado com isso.
E José Carlos, nesse cenário, como é que tem sido essa relação de custos de produção para o produtor, a capacidade de investir mais em bons insumos, em fertilidade do solo? É uma boa pergunta, porque é o seguinte, o maior gargalo hoje da cultura da banana é a questão de mão de obra. Nós estamos com a mão de obra escassa, pouco qualificada, e a cultura da banana, ela não é feito com máquinas. Tudo é mais ou menos desbaste, adubação, tudo é feito, a maioria, com mão de obra individualizada. Então, o produtor tem que buscar essas novas tecnologias, e está buscando essas novas tecnologias de adubos diferenciados. A Yara tem esses adubos diferenciados. Outro grande problema atualmente é a condição climática, né, que a Gloriela citou. A banana aqui no Vale do Ribeira, no nosso caso aqui de São Paulo, ela é de sequeiro, nós não temos irrigação. Então a gente tem que cuidar muito do solo para que a gente sofra menos possível com essas oscilações climáticas que está tendo. E aí, nessa linha do clima, Gloriela, quais que são as principais opções que o produtor pode ter à sua disposição para tentar mitigar, de certa forma, esses impactos climáticos? O uso dos biofertilizantes tem ajudado aí para amenizar o estresse das plantas, né? Porque o estresse, ele influencia na perda de produtividade, diretamente na perda de produtividade, né? Então, é claro que a gente não consegue controlar 100%, né? A gente consegue amenizar esses impactos e assim a planta sofrer menos, né? Impactar menos lá no final na produtividade e na qualidade desse fruto, né? Então, tem se usado bastante biofertilizantes com extrato de algas, né? Que hoje é o que tem pesquisas que mostram resultados bem positivos, né? No controle. E ainda bem que os produtores têm tido esse olhar, né? Para amenizar esses impactos. E Gloriela, como é que vocês têm sentido a receptividade do produtor de banana para essas novas tecnologias, esses novos insumos? Você comentou nessa questão de algas, eles são receptivos? Tem alguma resistência? Como é que vocês têm sentido? Alguns produtores já têm um olhar mais técnico, né? E outros têm, às vezes, um pouco de resistência, mas tem abrido os olhos, né? Como o Mendonça disse, né? É uma região de sequeiro, né? Tem os seus desafios ali, né? Mas tem sido bem receptivos, a gente tem as lavouras, né, tem utilizado os testes, o produtor experimenta ali em uma safra, vê resultado, repete para o uso depois na próxima safra. Então, creio que eles buscam sempre amenizar os impactos, né? E o biofertilizante, querendo ou não, né, ele também vai influenciar ali, não só para amenizar o estresse, né, os estresses climáticos, mas também os estresses na própria desenvolvimento da planta, porque a planta também estressa para poder frutificar, estressa para poder florir, né? E aí também auxilia nesse processo, né? Que ela tem gasto de energia e indiretamente ali ela vai influenciar também nesse estresse causado também pelo desenvolvimento dela. E Mendonça, a gente comentou aqui sobre essa busca por produtividade, por produção, mas se a gente olhar para a qualidade da fruta, como é que tem sido esses trabalhos buscando aumentar essa qualidade? Então, Guilherme, hoje as redes de supermercados principais do país aí, elas estão muito interessadas em certificação, em qualidade e vida prateleira. E isso a gente só consegue fazendo boas análises de solo, análises foliares e mantendo a planta equilibrada. A bananeira é muito exigente em potássio, por outro lado, ela precisa de magnésio, a gente tem aí, a Yara tem produtos de magnésio com extratos de algas, os micronutrientes é muito importante, o produtor está muito atento a esse fator. Muitas das vezes a gente não consegue só pelo solo, a gente tem que fazer ela via foliar. Na nossa região, os drones têm aumentado bastante, era só aviação agrícola, agora está entrando os drones. E isso tem possibilitado a gente inserir essas novas ferramentas buscando essa produtividade.
E José Carlos, quais que são assim os próximos passos que você enxerga para seguir crescendo, seguir caminhando esse setor da banana aqui no Brasil? Guilherme, a gente está buscando, inclusive, fazer especialização. A agricultura brasileira está passando por uma fase nova aí, e algumas culturas estão mais adiantadas, por causa da soja, do milho, da cana, mas a gente na banana também está buscando a área de bioinsumos, somente a área de biológico, cuidado com o solo, né, manejo das ervas daninhas. Então, o produtor está começando a entender que se não tiver uma saúde de solo muito boa, a gente não vai ter qualidade. Então, o caminho é esse aí, especializar nessa nova fase que está vindo aí de bioinsumos. E aí, Glorieli, nesse sentido, nessa busca por bioinsumos, por sustentabilidade, como é que está o cenário com esse olhar para o setor, para a cultura? Como complementando o que o Mendonça disse, né, a questão de saúde do solo, né, é importante, o produtor está vendo como é importante, né, fazer as análises de solo, nutrir de forma, via folha também, principalmente os micronutrientes, né, e escolher fontes, né, que estejam disponíveis para plantas e que prejudiquem menos o solo, né? Diminuir a salinização, a acidificação, né? Olhando para a raiz dessa planta, os nutrientes disponíveis e nutrir de forma, né, eficiente, né? Que não basta só colocar o fertilizante, é colocar um fertilizante que a planta consiga absorver da melhor forma possível, né? Porque às vezes a gente coloca o nutriente, esse nutriente ali não está prontamente disponível, ele tem que passar por um processo de transformação para ficar disponível para a planta. Então, eles estão tendo essa visão, né, de investir em tecnologia, um adubo mais tecnificado, né, com tecnologia, melhor absorção, NPK no grânulo, né, observando os micronutrientes, tanto solo quanto via folha, né, complementando. E os nossos, né, principalmente os fertilizantes nitrogenados, têm essa pegada, diminuição, né, de pegada de carbono, que é importante, né, hoje o mercado tem voltado esse olhar, né, e ainda não está tão crescente ali na região, mas tem produtor já preocupado. E Mendonça, se a gente pensar agora do lado de pragas, de doenças, quais que têm sido os principais desafios da cultura? O principal desafio da cultura da banana é a cigatoca negra, né? Essa doença chegou ao Brasil em 2004, aqui no estado de São Paulo. A gente já tinha cigatoca amarela e a agressividade dela é muito forte, mas o produtor está conduzindo de uma tal forma que a gente tem conseguido conviver com essa doença. No caso de praga, a nossa maior praga mais grave aqui é a broca da bananeira, o moleque, que os produtores também, de uma forma, e hoje tem controles biológicos já chegando, tem conseguido também conviver com ela. José Carlos, Glorieli, muito obrigado pela participação de vocês, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor o atual cenário da cultura da banana aqui no Brasil, esses principais desafios, os pontos para seguir crescendo no setor. Vou começar a me despedir de vocês, então, José Carlos, muito obrigado pela sua participação. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu gostaria de agradecer esse convite, né? Foi um prazer participar com vocês e muito obrigado. Glorieli, também muito obrigado pela sua participação. Se quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Quero agradecer, Guilherme, a participação, né? É importante nós, como Yara, estar aqui presente, né? Trazendo informação, né? Produtor, um canal tão importante, né? Muito assistido. E agradecer, né? Mais uma vez aí ao Mendonça e a você pela oportunidade. Mendonça, Glorieli, a gente deixa aqui as portas do Notícias Agrícolas, do Hort Resenha Podcast abertas para vocês voltarem mais vezes, sempre contribuírem conosco, com todos os produtores do Brasil. Obrigado, até a próxima. Muito obrigado. Até mais.
Esses, o José Carlos Mendonça, consultor, engenheiro agrônomo, e a Gloriele Nunes, especialista em desenvolvimento de mercado da Yara Brasil. Os dois conversaram com a gente para mostrar um pouquinho o atual cenário da produção de banana no Brasil e principalmente destacar os pontos de desafio da cultura e quais os caminhos para seguir crescendo em produção, produtividade e principalmente em qualidade para o setor aqui no nosso país. Assim a gente chega ao final de mais um episódio do Hort Resenha Podcast, o espaço aqui do Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. Mas na semana que vem tem episódio novo, toda quinta-feira, 3 horas da tarde, no site do Notícias Agrícolas. Vem para a resenha!